Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Eu sou o Lucas Siqueira, sou dono de hamburgueria há mais de 6 anos e hoje eu estou aqui na minha segunda unidade para trazer para vocês como que nós fazemos a precificação de cada produto. Eu sei que precificação às vezes é até um pouco difícil a gente entender, principalmente, né, se você nunca fez. Então todo mundo fica perdido, eu também fiquei muito perdido no começo. E a gente tem alguns caminhos, né, quando a gente vai colocar o preço dos nossos produtos. Ou a gente coloca no chute, né, a gente simplesmente chuta um número lá e coloca. Ou, que é, às vezes o pior caso, a gente pega lá o nosso concorrente, a gente não sabe se ele tem lucro, a gente não sabe como que está o negócio dele, a gente vai lá e precifica o nosso produto abaixo do dele para poder vender mais. E aí mora o perigo de, né, você até chegar à falência, porque se você precificar corretamente, a precificação ela é importante porque cada empresa, cada hamburgueria, cada pizzaria tem a sua precificação. Porque eu vou mostrar para vocês aqui durante o vídeo, ela é com base nos seus custos e no seu faturamento. Só assim você vai conseguir colocar dentro do preço do seu produto tudo que você precisa embutir para que você consiga ter lucro. O que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é nós pesando os produtos, que nós vamos chegar no CMV, que é o custo de mercadoria. Mas depois disso, a gente precisa embutir todos os nossos custos para a gente conseguir precificar corretamente. Nesse vídeo de hoje, você vai sair daqui um expert em precificação. Você nunca mais vai precisar assistir nenhum outro vídeo de precificação, porque realmente nesse você vai conseguir precificar, tá? Por que isso? Nós desenvolvemos a nossa metodologia, que já tem mais de 1000 alunos espalhados por todo o Brasil, que já utilizou o nosso método de precificação, já conseguiu ter lucro e por isso a gente pode falar com propriedade. E o melhor de tudo, né? Eu não simplesmente chuto isso, né? Não foi uma coisa tirada da minha cabeça. Foi algo que eu vivi na prática ao longo desses 6 anos, errando a precificação do meu negócio, quase levando a minha hamburgueria à falência. E a gente aprendeu a precificar, a gente precificou os nossos produtos, a gente utiliza essa metodologia no nosso negócio. Nós crescemos a ponto de chegar aqui hoje, ter a nossa segunda unidade muito bem equipada, muito bem preparada para atender uma alta demanda. Então, o que eu ensino aqui para vocês, eu vivenciei na prática durante longos anos, e a precificação realmente foi uma peça fundamental para fazer com que minha hamburgueria ela saísse do quase falência, né? Realmente quase falimos. A gente não tinha nenhum outro caminho a não ser falir. Só que a gente decidiu persistir mais um pouco, corrigimos alguns pilares, dentre eles a precificação, como falei, foi o mais importante de tudo, que nos levou a crescer com saúde, com lucro, e a gente poder investir em uma estrutura tão grande quanto essa nessa nossa segunda unidade, tá? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês a precificar corretamente os seus produtos. E primeiro a gente vai ter que começar, ó, com uma ficha técnica, tá? Você vai precisar de um papel, uma caneta, uma balancinha como essa aqui, simples. Cara, essa balança aqui deve ser R$19,90 e nós vamos conseguir precificar, chegar no nosso CMV e depois precificar o nosso produto. Então, primeiro de tudo, né? Eu cheguei aqui, ó, eu anotei com essa letra maravilhosa, parece uma letra de médico, né? Eu anotei todos os produtos que tem aqui que eu vou utilizar em um hambúrguer, tá? Que é o pão, carne, alface, enfim, tudo que vocês estão vendo aí. Eu anotei o preço de cada produto, anotei, como vocês podem ver, ou em quilo ou em unidade. Anotei o preço deles aqui, nós vamos pesar cada item. Tem itens que é pesado, tem itens que é unidade. E nós vamos chegar no custo que cada produto é. Então, por exemplo, o cheddar fatia, eu compro o cheddar fatia, o pacote, né? Com 184 fatias. Então, eu tenho que chegar no preço de uma fatia. O bacon, por exemplo, eu compro o quilo de bacon. Então, eu tenho que chegar, tenho que pesar aqui, porque eu tenho como padrão 2 fatias de bacon dessa. Então, eu tenho como padrão colocar 2 fatias no meu hambúrguer, seja ele qual for. Então, eu vou pesar o molho, nós vamos pesar.
O barbecue, não sou patrocinado pela Hermes não, mas um dia eu vou ser, tá? O barbecue da Hermes. Então nós vamos pesar cada item aqui, vamos montar a nossa ficha técnica e depois eu vou ensinar para vocês a nossa metodologia de precificação. Que, com um papel, uma caneta, uma calculadora do lado, você vai conseguir precificar todos os seus produtos. Fechou? Então vamos começar aqui pelo pão. O pão, a gente compra a unidade. Então o pão é simples, né? A gente não precisa nem pesar o pão. O pão realmente aqui, ó, nós vamos chegar aqui na nossa colinha. O custo do pão total aqui vai ser R$ 1,60, tá? Não tem muito o que a gente fazer. Agora a carne, a gente paga R$ 27,90 no quilo da carne. Aí, meu amigo, você que é um menino, um cara esperto, uma moça esperta, você não vai pesar a carne depois de pronta, né? Porque uma vez que a gente põe a carne aqui na chapa, colocou a carne na chapa, a gente fez a carne, ela, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir de tamanho. Então, tudo que a gente vai fazer, a precificação, como o bacon, por exemplo, você não vai pegar o bacon, pôr ele na chapa e depois vai pesar o bacon. Então, você tem que definir um padrão no seu negócio. O meu padrão é 2 fatias dessa. Eu aconselho você realmente comprar fatia, é melhor em termos de padronização dentro do seu negócio. Então, assim, eu peso ele cru porque eu compro ele cru. Se você fritar ele vai ficar diferente, beleza? Isso é importante você saber disso. Então, vamos lá, pão 1,60. Agora nós vamos pesar a carne. A carne, a gente tem como padrão colocar mais ou menos 120 gramas de carne, tá vendo? Deu 117. Então, eu vou colocar aqui, ó, 117 gramas e depois eu vou calcular quanto que vai dar. Vamos lá agora para o bacon, né? Vamos pegar aqui, eita, vamos pesar o nosso bacon. Então, 2 fatias de bacon dá em média 27 gramas. 27 gramas. Aí, mesma coisa. Agora, depois nós vamos calcular aqui, nós vamos chegar no peso aqui do bacon, tá? Agora, temos aqui o cheddar fatia e a mussarela fatia. Aqui é simples, aqui é unidade. Então, se eu compro um pacotinho com 184 unidades, eu vou pegar só a unidade que eu vou colocar e depois eu vou calcular quanto que vai dar cada unidade dessa. A gente está falando aqui sobre hambúrguer, mas a gente tem pizzaria também. Nossa pizzaria ela fica ao lado aqui da nossa hamburgueria, tá? Em termos de pizza ou qualquer coisa que você tenha, seja açaí, enfim, a regra é o mesmo. Você precisa pesar os produtos que você utiliza. Então, por exemplo, tenta uma pizza, né? Você vai fazer a precificação. Você vai pesar o molho, você vai pesar a mussarela. Então, tudo você tem que fazer a mesma coisa. O conceito é o mesmo. Eu estou fazendo aqui um exemplo com hambúrguer, mas o conceito da precificação é o mesmo. Você tem que montar a ficha técnica, pesar os seus itens e calcular aqui para você saber o custo da mercadoria, que é o CMV. Bacana? Então aqui, ó, o cheddar fatia e a mussarela fatia, nós vamos ser uma unidade. Uma unidade. Agora temos o bacon, o barbecue e o molho. Então vamos pesar aqui quanto que de padrão eu coloco no barbecue e no molho. Aqui, assim, a gente já tem um pouco de costume, né? Então eu sei mais ou menos o tanto de barbecue que eu colocaria, tá? Então, vamos lá. Colocaria mais ou menos esse tanto de barbecue, beleza? Que vai dar 20 gramas. Vou colocar aqui barbecue, 20 gramas. Agora nós vamos para o molho. Tá vendo que a precificação ela é fácil? Deixa eu tirar esse papel aqui agora, né? Vamos colocar um outro papelzinho ali. Tá vendo que a precificação, a ficha técnica é algo simples. E eu vamos lá agora para o molho. Molho também, mais ou menos ali 23 gramas, vou pôr aqui 25 gramas, tá? Então a precificação é algo simples e muitas pessoas tiveram dúvidas e fazem essa pergunta direto para a gente, né? Por exemplo, Lucas, eu estou começando a minha hamburgueria, cara. Então, se eu for pegar ali e for precificar todos os produtos, todos os hambúrgueres, eu vou ter que fazer todos os hambúrgueres? Cara, lógico que não. Tá vendo que eu estou fazendo a precificação aqui? E eu nem estou
perdendo nenhum produto? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a ficha técnica de cada item que você tem. Então, por exemplo, se eu for fazer um outro hambúrguer aqui, eu não vou precisar saber de novo o preço do pão. Eu não vou precisar saber a carne, o bacon, porque eu já pesei uma vez. Então imagina, se você for fazer 30 hambúrguer, se você tiver que pesar aqui 30 bacon, não tem porquê. Você vai pesar uma vez só. Então a precificação, você vai pesar os produtos que você tem na sua loja uma vez e depois você vai montar a ficha técnica e você já vai saber o tanto que gasta. É simples, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Então falta aqui o tomate. Então vamos pesar aqui o tomate. Tomate, novamente, de padrão, gente, eu utilizo 2 fatias, 2 rodelas de tomate. Pode variar o peso um pouquinho? Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então põe 10 gramas a mais do que deu, que dificilmente, a não ser que você vai ter uma coisa totalmente fora do padrão, né? Que você vai fazer uma rodela de tomate extremamente grande. Então deu 50 gramas. Tomate, nós vamos colocar aqui 50 gramas de tomate, beleza? O pé de alface, ele tem aproximadamente 300 gramas o pé da alface. Então, isso aqui vai facilitar um pouquinho para a gente. Vamos pesar aqui mais ou menos a quantidade que coloco aqui de alface por hambúrguer, tá? Então, essa quantidade aqui é mais que o suficiente. Vocês podem ver 17 gramas. Como eu falei, vamos colocar sempre um pouquinho para mais. O tomate que eu falei 60, né? Então, vamos corrigir aqui, é 60 gramas. Ali deu 17, vamos pôr aqui 25 gramas, que é aquela regrinha da um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então aqui nós chegamos já, pesei todos os produtos que vai em cada item. Então agora nós vamos fazer de uma forma fácil a precificação de cada coisa, tá? Então vem aqui comigo aqui, ó. Então aqui já está pesado. Vou precisar pegar o telefone. Só um minutinho que vamos pegar o telefone aqui e nós vamos fazer a precificação fácil aí dos negócios, tá? Eu não sou nenhum expert em matemática, né? Então vou precisar calcular as coisas aqui. A carne é R$ 27,90, ela é 1 quilo, né? Então vou pegar R$ 27,90, vou dividir por 1.000. 1 quilo é igual a 1.000 gramas, né? Todo mundo sabe isso. Se você não sabe, você aprendeu aqui agora com expert em matemática. Brincadeira, viu? Eita, vamos lá de novo. 27,90 dividido por 1.000 vezes 117 gramas. Então, a carne, ela me custa aqui, ó, R$ 3,26. Sai para lá. Sai para lá. Vamos lá, 28,90 dividido por 1.000 é igual, e vai 27 gramas vezes 27. Coisinha simples, gente. Vai ser 78 centavos. Vamos arredondar aqui para 80 centavos? Então, 80 centavos. A fatia também é uma regra de 3 básica. É R$ 87,00, 184 fatias. 87 dividido por 184. Vamos multiplicar por 1, né? Vai dar o mesmo resultado aqui. Então, o que quer dizer? É 47 centavos. Poderia colocar 50? Poderia. Mas vou pôr 47 aqui agora. Então, deu 47 centavos, tanto o cheddar quanto a mussarela, tá? Barbecue, mesma coisa. Então, eu pago 1 kg de barbecue, olha lá, 1 kg de barbecue. 1 kg de barbecue. Então, 1.000 dividido por 27,90, né? Bom que eu ensino e é ao mesmo tempo. Dividido por 1.000 vezes 20 gramas. 20 gramas. Vai dar 55 centavos. Molho, mesma coisa. O molho eu faço, né? O molho eu faço aqui na minha hamburgueria. Depois de um outro vídeo eu trago para vocês a precificação do molho, tá? Mas eu já precifiquei, 1 quilo dá R$ 15,00. Então eu vou pegar 15 dividido por 1.000. Muito fácil, né? Vezes 25 gramas. Olha só, em minutos a gente está fazendo a precificação aqui. Vai dar 37 centavos. Tomate, 99. 9,99. Pelo amor de Deus, tomate ser R$ 99,00, nós está perdido. Nunca mais vai ter hambúrguer com tomate no mundo. Vai dar 59 centavos. E alface, 300 gramas. Aqui não é mais 1.000, né? Porque eu
Peguei um pé de alface, 300 gramas, então 3,49 dividido por 300 vezes 25 gramas. Vai dar 29 centavos. Agora vamos somar tudo aqui, ó. 1,60 mais 3,26 mais 0,80 mais 0,47 mais 0,47 mais 0,55, 0,37 mais 0,59 mais 0,29. Essa receita aqui, ó, custa R$ 8,43. Então, eu cheguei na onde? No CMV de 8,43. Mas e agora? Como que nós vamos precificar o nosso produto? Eu vou multiplicar por 2, por 3, por 5. Agora você vai conseguir chegar exatamente em quanto que você precisa multiplicar para você embutir todos os seus custos com base nesse custo de mercadoria que a gente chegou. Eu comentei com vocês que cada negócio vai ter os seus custos, tá? E nós temos um número mágico que faça com que todos esses custos sejam embutidos no preço de venda do seu produto. Então, por exemplo, você paga aluguel, conta de água, conta de luz, telefone, funcionários, internet. Então, tudo isso você vai colocar. Esses custos que eu falei são os chamados custos fixos, tá? Então, vamos anotar aqui, ó, para a gente não perder a linha de raciocínio. Custos, nós temos fixos e variáveis. Tá? O próprio nome já diz, né? Vocês vão entender a letra que está maravilhosa. O próprio nome já diz. O custo fixo, ele é um custo que ele não altera. Se eu abri a minha hamburgueria aqui, ó, eu já tenho alguns custos para pagar. Tem a luz, tem a água, tem a internet. Vamos lá, o que mais? Tenho salários do pessoal que é CLT, então esses aqui não altera. Eu já tenho que ter uma quantidade de motoboys. Então, tudo isso é um custo fixo que eu tenho. Se eu tiver Prolabore, graças a Deus eu tenho, e se você também pode definir o seu, eu preciso colocar o Prolabore. O que é Prolabore? Muita gente não sabe, né? É igual aquela música, é igual caviar. Eu só ouvi falar. Então, muita gente não sabe o que é um Prolabore. Tá rindo, me confundiu. O Prolabore, é piada não, gente, mas realmente, o Prolabore basicamente é o seguinte: você é dono do seu negócio. Então, você pode definir um salário mensal para você fazer de retirada mensal do seu negócio. Beleza? Agora, também tem uma outra coisa que pode ser os dividendos. Se as pessoas não conhecem o Prolabore, muito menos os dividendos, né? Os dividendos é se a empresa deu lucro durante algum tempo, né, você pode ali fazer uma retirada maior desse dinheiro, tá? O Prolabore é fixo, é como se fosse um salário fixo de você. Então, você vai embutir também dentro de um custo fixo do seu negócio. Nós temos os custos variáveis. Esses custos eles se alteram ao longo do tempo. Então, se eu vender R$1.000, meu custo é 1. Se eu vender R$100.000, meu custo vai mudar. E quando você está começando a sua hamburgueria, você não sabe qual são os seus custos fixos, os seus custos variáveis. Você pode saber os fixos, tá? Mas pode ficar no vídeo aí que nós, como eu falei, já tem experiência, uma expertise de muitos anos de negócio, já há 2 anos ensinando precificação. Então, assim, a gente desenvolveu um número mágico que a gente fala, olha, pode utilizar esse número aqui que você vai conseguir ter lucro, tá? Isso para quem está começando a hamburgueria do zero e não sabe o que é o custo variável. Não sabe o seu custo variável. O custo variável, eles são as taxas que você paga lá para o iFood, custo de maquininha, né, que são taxas de máquina, que é o quê? Quanto mais você vende, mais desconto você vai ter. O nosso querido sócio majoritário, que é o imposto. Então é um custo também, quanto mais você vende, mais ele vai ter essa variação. Eu trabalho com loja física, eu cobro os 10% do garçom, e esses 10% eu repasso para o pessoal, né, que trabalha comigo. Então, quanto mais eu vender, maior vai ser essas taxas. As taxas de entrega,
Eu recebo as taxas de entrega e repasso elas para o motoboy. Então, essas taxas entram no meu faturamento. Então, ela entra como faturamento e sai como um custo. Então, você percebeu que quanto mais você vender, mais você vai ter de custo variável? Então, você imagina, opa, o que é que dentro da minha hamburgueria, dentro da minha pizzaria, se eu aumentar o faturamento eu tenho de mais custo, você põe como um custo variável. Então, nós chegamos em um custo fixo, custo variável. Uma outra coisa importante que você vai precisar ter aí, ó, é o seu faturamento. Mesma coisa, se você está começando a sua hamburgueria, né, você ainda vai começar agora, você nem sabe quanto você vai faturar. Isso aconteceu com a gente na nossa pizzaria. A gente abriu a pizzaria tem o quê? Uns 6 a 7 meses, até a gravação desse vídeo. A gente não sabia o nosso faturamento, a gente não tinha nem ideia. Eu vou chutar um faturamento? Não, você não vai chutar o faturamento, tá? Você vai conseguir precificar da forma que a gente vai falar aqui com você. Mas se você já tem um faturamento, você vai pegar a média de faturamento. Média também, eu não sou nenhum professor de matemática, tá? A média de faturamento, então, por exemplo, você pega 12 meses do seu faturamento, você vai somar esses 12 meses e você vai dividir por 2. Lucas, mas eu tenho só 3 meses de hamburgueria. Então, você vai pegar, querido, 3 meses do seu faturamento, somar os 3 e dividir por 3, tá? Você vai chegar na sua média de faturamento. Por que eu estou falando isso? Tem meses que a gente vende pra caramba, né? Tem meses aquele mês maravilhoso. A gente anda, sorriso, canto a canto. E tem meses que a gente, pelo amor de Deus, a gente está em desespero, que a gente vende mal pra cacete. Então, o que nós vamos pegar? A média desses dois, tá? Porque você não vai precificar nem com o faturamento lá embaixo e nem com o faturamento lá em cima, beleza? Aí nós vamos chegar no número mágico. Esse número mágico, ele não é da nossa cabeça, tá? É o que eu falei. É uma fórmula matemática que chama markup. Vamos anotar aqui, ó. De tanto falar desse número mágico, eu decorei a fórmula. A fórmula, eu vou anotar, mas eu vou falar com vocês de novo. É 100 dividido, tá? Entre parênteses, 100 menos custo fixo menos custo variável. Sabe o que é isso aqui? A margem de lucro. Então, fazendo essa fórmula aqui, nós vamos chegar no markup. E o preço de venda é muito fácil, gente. O preço de venda, vamos pôr aqui, ó, PV é igual CMV, custo de mercadoria, vezes markup. Vamos pôr só M aqui para facilitar a nossa continha, tá? Então, se você pegar o seu CMV, que deu 8,43, e multiplicar por esse resultado aqui, ó, você vai chegar no seu markup, tá? O seu markup ideal. Isso eu estou falando em porcentagens. Então, você vai ter o seu faturamento, beleza? Você vai pegar a porcentagem do seu custo fixo, a porcentagem do seu custo variável e a porcentagem de margem de lucro que você quer ter no seu negócio. Então, você quer ter 10%, 15%, 20%? É você que define. Não é você vai pôr o preço ali e no final, se sobrar, você tem lucro. Não. Essa margem de lucro aqui, ó, é o preço que você define, o quanto que você quer. Aí eu recebo a pergunta, Lucas, mas quanto que é a margem de lucro ideal para o meu negócio? Cara, ela varia entre 10% a no máximo 20%. Tem pessoas que conseguem ter mais? Tem. Porém, pessoa que trabalha na cozinha de casa, não paga aluguel, às vezes não paga conta de luz, só trabalha ela, né? Como se eu fosse trabalhar todos os dias. Eu e minha esposa, vamos trabalhar todos os dias? Vamos. Então é diferente. Nesses casos você consegue ter uma margem de lucro maior, tá? Mas, se você está aqui igual eu, você tem a sua hamburgueria, você paga aluguel, paga funcionário, tá? Eu não trabalho na minha hamburgueria, então assim, eu tenho uns custos um pouco maiores. Então, se você tiver 20%, você tem uma operação muito boa. Só que 10% também de tudo não é ruim, porque muitas pessoas, gente, assim, é incrível. Eu posso te falar com propriedade, porque a gente dá mentorias, a gente acompanha muitas donos de hamburgueria, né, de pizzaria, de outros negócios. Cara, com certeza 95% das pessoas não têm lucro. Então, se você tiver 10%, cara, parabéns, você está melhor que muita gente, tá? Então, vamos lá. Custo fixo, custo variável, vamos fazer a continha aqui, que eu acho que vai ficar melhor o entendimento, beleza?
O custo fixo, vamos supor que você tem de custo fixo aqui, ó, vamos pegar aqui 30%, de custo variável, vamos colocar aqui 20%, e eu falei o quê? Margem de lucro, né? Vamos colocar aqui, ó, margem de lucro. Vamos supor que você quer ter ele 15%. Então, vamos fazer a continha? É simples, gente. É simples, não é difícil. Primeiro, não sou nenhum expert em matemática, né? Mas eu sei que a gente faz primeiro que está em parênteses. Então, nós vamos pegar ali, ó, 100, aqui é porcentagem, tá? Menos 30, menos 20, menos 15. Então, cheguei em 35. Então, 35 é esse somatório aqui, né? Essa é a primeira continha. Então, é 100 dividido por 35. Chegamos no markup de 2,85. Tá vendo? 2,85. Agora, queridos, ou querida, né? Se você não tem custo variável, se você não tem faturamento, se você não tem faturamento, você já não consegue calcular a porcentagem de nada, né? Então, se você já não tem faturamento, você vai começar agora. Qual que vai ser seu markup ideal? Olha só, tá vendo que eu chutei aqui números que são números que pode acontecer em qualquer negócio, né? É normal. E deu 2,8. Quando você não tem faturamento nenhum, o seu markup você pode utilizar sem medo, tá? 2,8. Pode utilizar esse markup aqui, ó, que eu garanto que você tem lucro. Por quê? Porque eu utilizei esse markup na minha pizzaria. Eu fiz a precificação com esse markup, a gente ensinava as pessoas e eu utilizei na prática. Então, você vai ter um preço competitivo com o mercado, tá? E você vai conseguir ter lucro, mesmo que seja de pouco, durante ali o primeiro, segundo mês, para você entender o seu faturamento, entender os seus custos. Então, pode utilizar tranquilamente tudo isso, beleza? Então, chegamos em 2,8. Olha que coisa simples. Eu falei com vocês que depois desse vídeo que nunca mais você ia precisar assistir nada de precificação. Cara, deu 25 minutos que a gente está aqui pesando os produtos, já calculando, e eu vou chegar aqui no preço de venda do produto. Então, é 2,8 vezes 8,43. Então, esse hambúrguer aqui, ó, se eu vender ele a, vamos lá, 23, eu não vou pôr 23,60, né? Eu vou pôr 23,90. Então, se eu vender ele a 23,90, eu garanto que eu vou ter os 15% de lucro. 15%, porcentagem, você não sabe, né? Você vai dividir por 100 e vai multiplicar por 15. Vai dar 3,54 de lucro. Lucro total para o seu negócio. E esse lucro aqui não é para o seu bolso não, tá, querido? Esse lucro aqui não é para o seu bolso. Esse lucro aqui é para a empresa. Porque você já colocou o seu Prolabore, seja de 1.500, seja de 1.000, seja de 2.000, você já colocou o seu Prolabore dentro dos seus custos fixos. Então, isso aqui está garantindo para você que você vai ter lucro total no seu negócio, tá? Só que eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Vem cá. Não vou nem pausar esse vídeo, não. Vou fazer direto. Vou pegar aqui para vocês. Trouxe a minha mochila aqui. Vou pegar aqui o meu computador. Vamos lá que nós vamos fazer uma coisa bacana aqui, ó. Eu fiz tudo isso aqui para vocês no papel, para provar para vocês que você consegue fazer sem auxílio de nada, tá? Só que o que eu quero trazer para vocês aqui, ó, é uma ferramenta extraordinária que nós desenvolvemos. Já há 2 anos nós colocamos ela para venda, tá? Só que essa planilha aqui, eu utilizo ela no meu negócio já tem muito tempo. Foi a primeira planilha que eu desenvolvi, porque eu não vou ficar fazendo conta toda hora, né? Então você imagina, a gente é dono de hamburgueria, os preços aqui eles se alteram a todo momento. Tem mês que você vai comprar a carne de R$ 27,90, tem mês que você vai comprar ela de 28, de 29, de 30, enfim. Você vai pagar sempre um pouco mais caro, um pouco mais barato. E você fazer tudo isso aqui na mão requer tempo. E tempo é uma coisa que nós, empresários, dono de hamburgueria, dono de pizzaria, a gente não tem tanto assim. Então, vem cá. Nós desenvolvemos a nossa planilha de precificação. Você lembra que eu falei com você sobre custos fixos? Então, aqui você vai colocar todos os seus custos fixos, tá? Quais que são?
água, luz, sistema, internet, lanche de funcionário, gente, isso aqui é uma coisa importante, é um custo que a gente pode falar que é um custo oculto, que muitas pessoas não têm no negócio deles, tá? Não tem não, que tem, mas não consegue enxergar. Então, com a planilha aqui, você vai enxergar muitos custos que estão ocultos. Salários freelancer, salário CLT, custos gerais. Lembra que eu falei com vocês do custos gerais, motoboys. Vou atualizar aqui a planilha aqui, ó, porque estava um pouquinho, quando eu dei zoom aqui, atrapalhou. Mas tem aqui o Prolabore, tá vendo? Que eu coloquei ali 2 sócios ganhando 1.500. Então, esses aqui são os seus custos fixos. Nesse caso aqui, ó, deu 30.840, tá? Esse aqui é um custo fixo de um negócio. Não é o meu vai dar até um pouquinho mais que isso, mas de um negócio que tem um faturamento um pouco acima ali. Temos outros custos. Quais que são? Os custos variáveis, que eu trouxe para vocês, né? Taxa de serviço, taxa de cartão, iFood, taxa de entrega, que custos como gasolina. Se você tem um empréstimo aqui, você vai colocar. E o nosso sócio majoritário, que é o nosso imposto. Então, o custo variável deu aqui R$24.000. Agora, nós temos uma aba extremamente importante, que é a aba de dados. Aba de dados. Vamos lá? Que aqui ela vai calcular automaticamente, com base no faturamento que a pessoa coloca, ela vai calcular aqui automaticamente a porcentagem de custo. Eu pus um lucro desejado de 20%, pus a taxa do iFood, que isso aqui vai ser importante para precificar lá no iFood, e calculou o markup, que deu 2,48. Além disso, tem ponto de equilíbrio, margem de contribuição, que são assuntos assim um pouco mais técnicos, né, que eu não vou explicar aqui para não prolongar demais, mas basicamente o ponto de equilíbrio é um valor de faturamento que quando você atinge ele, seus custos já estão pagos, tá? Agora, nós vamos aqui na aba de produtos. Vamos cadastrar aqui esses produtos para a gente fazer aqui na planilha? Então vamos lá, vou apagar tudo que tem aqui, ó. Vou apagar aqui, e nós vamos calcular aqui agora. Vamos lá, pegar, deixa eu tomar uma aguinha aqui, ó. Porque eu já falei pra caramba. Então temos aqui, ó. Nós vamos cadastrar o item, pão. A unidade é uma unidade de pão, 1,60. Bacana. Vamos cadastrar carne. A carne, ela é no quilo, então 1.000 gramas. O valor que eu pago, R$ 27,90. Então, olha lá, aqui eu já nem preciso calcular o valor unitário, tá? Eu só ponho aqui na onde está amarelo. O bacon também é 1.000. O bacon vai ser R$ 28,90. Bacana. Agora vamos de novo aqui, cheddar fatia. Fatia vai ser 184 unidades. Eu vou colocar aqui R$ 87,00. Mesma coisa com a mussarela. 184, R$ 87,00. Então, acabando aqui já, barbecue. Barbecue, eu pago em 1 quilo, né? Vou pagar R$ 27,90. Molho, também 1 quilo. Eu pago R$ 15,00. Fabricação própria. Tomate, em 1 quilo, eu pago R$ 9,99. E no alface, em 300 gramas, eu pago R$ 3,49. Bacana, tá vendo? Nós cadastramos aqui os produtos. Então, uma vez que você cadastra aqui os produtos, nós vamos montar a ficha técnica. Então, vamos montar a ficha técnica aqui, ó. Aqui, gente, na nossa planilha tem mais de 100 fichas técnicas que você pode fazer aqui, tá? Tranquilamente. Vamos colocar um nome para esse hambúrguer? Então, um pouco de x-salada. X-salada. Agora aqui é muito fácil. Eu só vou selecionar zoom. Deixa eu dar mais zoom aqui, ó. Então, vai ficar mais fácil para vocês. Então, bacana. Então, aqui, ó, já tem todos os produtos que eu cadastrei lá. Então, vou buscar pão. Quanto que eu mando de pão? Um pão. Agora é carne. Quanto que eu mando de carne?
Eu anotei 117 gramas, né? Vou pôr 120 gramas. Vamos buscar aqui agora o bacon. Quanto que eu mando de bacon? É 27 gramas. 27, vou pôr 30 gramas aqui de bacon. Vamos pôr 27, né? Para ficar bonitinho, para dar o mesmo preço. Ah, não, aqui não vai dar o mesmo preço, não, porque o markup é diferente. Então, olha só que interessante. Esse markup aqui deu 2,48. O que eu simulei aqui deu 2,8, tá? Então, quer dizer o quê? Esse negócio aqui tem uns custos mais enxutos. E vocês vão ver o tanto que isso vai fazer de diferença aqui na precificação, tá? Bacon, cheddar, fatia. Vou pôr aqui mussarela de uma vez, né? Para adiantar o meu lado. Mussarela. Em ambos eu uso uma fatia. Bacana. Barbecue. Barbecue. Quanto que eu ponho de barbecue? 20 gramas. Agora, vamos selecionar aqui. Molho. Molho. Quanto que eu ponho de molho? 25 gramas. Tomate. Tá acabando. Tomate e alface. Quanto que eu ponho de tomate? 60 gramas. Alface, 25 gramas. Então, olha só, ele já calculou aqui o custo da minha receita, que deu R$ 8,58, tá? Deu R$ 8,58. Então, foi a carne, né? Foi 117 gramas. Vamos corrigir aqui a carne para dar o mesmo cor de receita? 117 gramas. Eita ferro, já cansei, viu, gente? 117 gramas deu 8,50. Aqui deu 8,43, tá? Então, provavelmente eu devo ter arredondado alguma outra coisa ali. Então, bacana. R$ 8,50 é o custo dessa receita. Aqui, ó, sem eu fazer nada, já está me sugerindo o preço de venda do produto, tá? Tanto no meu cardápio próprio quanto lá no iFood. Então, R$ 21,25. Então, vou pôr aqui, ó. Eu vou vender ele a R$ 21,90. R$ 21,90. Tá vendo que automaticamente ele já me trouxe quanto que eu tenho de lucro? Viu que eu, lá na parte de dados eu tinha colocado ali que eu queria 20% de lucro? Então vamos colocar aqui, ó, exatamente o preço sugerido de venda para vocês verem a mágica acontecer. Se eu cobrar 21,09, eu vou ter 20% de lucro. Então ele me fala aqui, ó, quantos por cento que eu estou tendo de CMV, quanto que eu vou gastar desses 21,90, 21,09 para pagar custo fixo e custo variável. A minha receita é 8,50 e eu tenho de lucro R$ 4,22, beleza? Então calculei aqui meu x-salada. A gente precisa da planilha para fazer a precificação? Não, lógico que não. Ensinei aqui no papel e caneta para vocês. Mas aqui na planilha aqui a gente tem muitas outras coisas. Temos bebidas. Então, por exemplo, temos ali uma Coca-Lata. Bacana? Bacana. Temos aqui a relação dos produtos, tá? Aqui nós especificamos a bebida. Temos aqui a relação dos produtos, que traz todas as informações para a gente. Tudo de todos os produtos. Não imagina, você vai ter 100 ficha técnica ali, você vai ter todos os produtos, tá? Temos aqui gráfico. Vamos ver graficamente o que acontece com o nosso hambúrguer X-salada. Então ele mostra aqui para mim, ó, quanto que eu tenho de CMV. O CMV meu tá até caro, tá? O ideal dele é 35%. Quanto que eu tenho de custo fixo, quanto que eu tenho de custo variável e a porcentagem de lucro. Então isso aqui é uma composição de margem do seu produto. Então todas essas informações você vai ter e é impossível você não ter lucro com tudo isso aqui que você tem em mãos, tá? Agora chegamos em duas partes bem bacanas que nós temos na nossa planilha. Além de você aprender a precificar o produto, como eu fiz aqui, você vai ter uma coisa que muita gente não sabe fazer, que é a precificação de combo. Então vamos fazer aqui, vem cá, vamos fazer um X-salada, um combo aqui do X-salada. Bacana, acho que tá bom assim, você quer mais um? Então aqui, ó, combo 1. Vamos selecionar, olha que fácil. X-salada. Quanto hambúrguer que vai? Um hambúrguer no meu combo. Eu vou pôr aqui uma batata, que eu já precifiquei lá a batata. A batata, uma batata. Vou mandar aqui uma Coca-Lata. Vou mandar uma Coca-Lata? Uma Coca-Lata. Uma Coca-Lata. Quanto que eu posso colocar nesse combo? O preço mínimo de venda é R$ 28,26. Como que eu cheguei nesse preço mínimo de venda? Gente, precificação com base na onde? No markup. Na fórmula que a gente tem.
Então, o somatório de todos esses produtos aqui, ó, a batata, vamos ver o que aconteceu na ficha técnica da batata. Ah, eu apaguei. Vamos fazer então um combo sem batata, porque eu apaguei as coisas da batata. Não, vamos fazer aqui, ó. Vamos cadastrar. A gente vai fazer um negócio certo. Batata, em 1 kg de batata, eu tenho pagado R$ 9,99, tá? Tem a embalagem, óleo. Eu ponho aqui, ó, 50 centavos, porque eu fiz de forma empírica. Eu peguei a batata, eu enchi de óleo, tá? Tem um óleo aqui, ó, óleo de algodão para durar mais tempo, tá? Eu enchi aqui de óleo de algodão, fiquei durante uma semana fritando batata aqui nesse óleo e cheguei na quantidade de batatas que eu fritei nesse óleo que ele ainda permanecia usável, tá? No limite dele. Então eu calculei e cheguei em 50 centavos, por isso que eu coloquei aqui, ó, óleo de 50 centavos. Temos aqui agora a embalagem de batata, tá? Que vai ser uma embalagem, ela é R$ 1,50. Bacana? Vamos fazer a ficha técnica de batata aqui de uma vez, ó. Então, a batata já está ali. Eu mando 125 gramas. Eita, tem que apagar e tem que apagar. Vamos colocar aqui o óleo. O óleo é 1, tá? E a embalagem de batata também é 1. E eu vendo a R$10. Eu sempre coloco um preço mais caro para me ter margem de lucro aqui, principalmente para me ajudar na onde? Na precificação do combo lá. Então, aqui combo, bacana. Agora tá aqui batata. Esse combo aqui, ó, o mínimo que eu posso vender ele é R$ 36,31. O somatório dos produtos de custo lá que eu coloquei de preço do produto é R$ 39,89. Então, eu não posso dar 13% de lucro. Eu vou ter um lucro aqui, eu ainda estou tendo 18% de lucro. Mas se eu quiser ter os mesmos 20%, eu tenho que vender ele aqui. Vamos colocar 10%. 10% seria 9% de lucro. Olha lá, vai dar uma margem de lucro de R$19,98. Mas, se você no combo quiser vender um pouquinho mais barato, não tem problema. Por quê? Você aumenta o seu ticket médio, né? Mesmo não tendo 20% de lucro. Você vai aumentar o seu faturamento. Tudo isso você consegue fazer com a nossa planilha. E uma das partes mais interessantes é a nossa precificação no iFood. Então vem cá, vou mostrar lá. De forma simples, ó. Você vai vir aqui, vai selecionar o X-salada, ele vai ter aqui o preço. Então, se eu quiser dar taxa de entrega grátis no iFood e cupom de desconto, eu tenho que vender ele a R$ 31,25. Eu não tenho prejuízo fazendo dessa forma. Ah, não, eu não quero dar cupom de desconto de R$5, só taxa de entrega. Então, o produto, que no meu cardápio é R$ 21,09, lá no iFood tem que ser R$ 28,33. Então, gente, é uma planilha realmente completa, né? Então, nós estamos há 2 anos trabalhando nessa planilha, desenvolvendo ela. Nós pegamos a minha dificuldade, a dificuldade das pessoas que adquiriram lá no começo, e a gente chegou nessa planilha que realmente é excepcional. E eu utilizo ela até hoje no meu negócio, porque, como eu falei com vocês, facilita. Uma vez que eu fui no mercado, que mudou o preço do pão, que mudou o preço da carne, o pessoal vinha aqui atualizar só uma vez lá na aba produtos, que vai atualizar todas as minhas fichas técnicas. E se algum produto falar que eu não estou tendo lucro, o lucro que eu quero ter, eu mudo o preço no meu cardápio. Então, uma forma simples, fácil, tá? Realmente é uma planilha fenomenal, que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição desse vídeo. Vai ter um link que você vai conseguir baixar a planilha, acessar, fazer tudo isso que a gente fez aqui. E se você tiver dúvidas, se você tiver dificuldades, o nosso suporte vai te atender, tá? Você só mandar uma mensagem no suporte, no WhatsApp, o suporte vai te atender. Se a gente tiver que acessar a sua planilha, se a gente tiver que acessar o seu computador, se a gente tiver que te ensinar novamente, não preocupa, tá? Que você vai ter um suporte, assim, realmente excepcional. Muitas pessoas já falaram muito bem da nossa planilha, principalmente do suporte. Você dificilmente vai ter algum erro na planilha, porque, como eu falei, já é utilizada por mais de 1.000 donos de negócio, donos de delivery, tá? Donos de pizzaria, hamburgueria, saiteria, sushi, marmiteria. Então, assim, realmente, quem teve dúvida lá no começo, a gente já ajustou a planilha e já corrigiu. Então, dificilmente a planilha não vai funcionar com você, tá? Então,
o que eu estou fazendo aqui, a gente fez a precificação dos produtos, eu te ensinei custo fixo, custo variável, markup, te falei, né, te mostrei na prática que você não precisa de uma planilha. Você consegue fazer isso aqui, ó, papel e caneta. Mas se você quer ganhar tempo, facilidade no seu dia a dia, a planilha de precificação realmente é muito eficaz. Além disso, né, eu trouxe para vocês em uma aula, falando aqui, teve muita coisa que eu não consegui abordar na aula de hoje, tá? 5% gratuito aqui no YouTube. Mas nós temos, junto com a planilha, nós temos todo o curso desenvolvido, onde que tudo que eu falei aqui, tem uma matéria, tem uma aula para cada coisa, onde você vai assistir as aulas, você vai entender melhor. E assim, hoje são mais de 20 aulas gravadas, então tem a nossa planilha, tem vários bônus, tem planilha de fluxo de caixa, e-book com 10 estratégias para você vender mais. Então, assim, realmente tem muito material dentro do nosso curso de precificação e que vai a nossa planilha de precificação também. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês. Eu acho que eu mereci aí o seu like, eu mereci que você se inscrevesse no nosso canal, e falei bastante, né? 44 minutos falando com vocês, mas o principal é que eu acho que eu consegui transmitir para vocês aqui tudo isso, consegui ensinar vocês a precificar corretamente, e o principal, vocês entenderem que você não pode fazer a precificação no achismo e no chute, você precisa ter a consciência de tratar o seu negócio como um negócio sério. Senão você nunca vai crescer, você nunca vai conseguir chegar em ter 2 unidades, 3, 4, e principal, você não vai conseguir ter lucro, sustentar você, sustentar a sua família. Então, o primeiro passo é aprender a precificar. Lógico, depois tem outros passos também, mas a precificação é extremamente importante. Aqui no meu canal eu sempre tenho trazido várias dicas, vários vídeos, temos lives ao vivo aqui também, que eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. Então, como eu falei, eu mereci o seu joinha, eu mereci aqui o seu comentário e se inscreva no meu canal. Para mais vídeos como esse e você aprender bastante de forma gratuita. Valeu!